Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver múltiplos e divisores. Então a primeira coisa, vamos reparar essa sequência aqui. Essa sequência ela tem 4 elementos. Será que a gente consegue descobrir qual é o quinto elemento daquela sequência? Claro que conseguimos. O primeiro elemento é 0, o segundo é 5, depois eu tenho 10, depois o 15. Se a gente reparar o que está acontecendo nessa sequência aqui, o próximo elemento será o 20. Então, olha só, essa sequência sofre um padrão, uma soma de 5 unidades a cada número. Então, o primeiro elemento da minha sequência é o 0. O segundo seria o 0 mais 5 unidades, então seria 5. Depois eu tenho mais 5 unidades, que é o 10. Mais 5 unidades, que é o 15. Mais 5 unidades, que é o 20. O próximo seria 25. Depois 30. Depois 35. E assim em diante. Tá bom? Nesse caso, chamamos essa sequência de múltiplos de 5. Pois, aqui eu tenho o meu primeiro elemento, que é o 0, então eu teria aqui 5 vezes 0. O meu segundo elemento é o 5, seria o 5 vezes 1. O meu terceiro elemento é o 10, que eu teria 5 vezes 2. O meu quarto elemento, 5 vezes 3. O meu quinto elemento, 5 vezes 4. E eu poderia continuar, claro. Então, eu coloco umas reticências aqui, para simbolizar que eu posso continuar o quanto eu quiser. Eu vou colocar essa sequência aqui também, essa reticência aqui também. Tá bom? Então eu acho que ficou um pouquinho claro sobre o que é um múltiplo de um número. Quais são os elementos que são múltiplos de um número. Então vamos fazer uma série de sequências aqui, onde eu vou ter um múltiplo de algum número. Então vamos analisar a sequência dos múltiplos desses 4 números, 2, 4, 5 e 10. Então, o primeiro múltiplo de 2 é o 0. Por quê? 2 vezes 0 é 2. 2 vezes 0 é 0. Agora, eu vou sempre acrescentar 2 unidades. Por quê? 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, sempre acrescentando 2 unidades. Então, eu tenho 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, e aqui já está bom já. Beleza? Então, mais uma vez, essas reticências aqui significa que eu posso ir indefinidamente lá para frente. Posso ir pegando todos os valores ali que forem múltiplos de 2 e posso estar escrevendo. Então, olha só. Essa sequência aqui é uma sequência interessante. Por quê? Porque ela tem um nome especial também, além de ser os múltiplos de 2. Ela é a sequência dos números pares. Olha só, aqui eu só tenho números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. São todos números pares, tá bom? Então, vamos para a segunda sequência, os múltiplos de 4. Então eu tenho 0, o 4, o 8, o 12, o 16, o 18, o 20. Vou parar no 20 também. Tá bom? Então aqui eu tenho a sequência dos múltiplos de 4. Agora eu tenho a sequência dos múltiplos de 5. Então, os múltiplos de 5 seriam quais? O 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, sempre adicionando 5 casas a cada número, 5 unidades a cada número. E os múltiplos de 10? Eu tenho 0, o 10, o 20, o 30, o 40,
os 50, os 60 e assim por diante. Tá bom? Então, eu acho que com isso dá para a gente fazer uma analogia entre os múltiplos comuns desses números. Olha só, primeiro, vamos pensar nos múltiplos comuns entre 2 e 4. O zero eu vou tirar, porque o zero é múltiplo comum de todos os números, tá bom? O que seria um múltiplo comum, gente? Seria um número que ele tanto é múltiplo de 4 quanto múltiplo de 2. Então, esses são os múltiplos comuns entre 2 e 4. Múltiplo comum entre 5 e 2 são os números que eles são múltiplos de 5 e múltiplos de 2 também. Então, olha só, vamos pegar os números que são múltiplos de 2 e múltiplos de 4. O 2 não é múltiplo de 4, então o 2 eu tiro. O 4, ele já é múltiplo dos 2, certo? Então o 4 é um múltiplo comum. O 6 não é um múltiplo comum, porque o 6 não é múltiplo de 4. Agora o 8 já é. O 10 não é múltiplo comum entre os dois, mas o 12 já é. O 14 não é, mas o 16 também já é. Então, eu acho que deu para vocês conseguirem identificar aí que eles possuem vários múltiplos comuns, certo? Vocês vão entender onde que eu estou querendo chegar daqui a pouco. Vamos fazer esse exercício de novo? Mas agora, querendo achar os múltiplos comuns entre 2 e 5. Então eu vou achar os múltiplos comuns entre 2 e 5. O 2 não é, o 4 não é, o 6 não é, o 8 não é. Olha o 10. O 10 já é um múltiplo comum. Beleza? Olha, o 12 não é, o 14 também não. O 16 também não, o 18 também não, mas o 20 já vai ser um múltiplo comum entre os dois. Tá bom? Eu tenho outros múltiplos comuns? Claro. Se eu seguisse aqui, eu teria 22, 24, 26, 28, 30. Quando eu chegasse no 30, o 30 também seria um múltiplo comum. Beleza? Então, nós já conseguimos identificar aí alguns múltiplos comuns entre 2 e 5. Agora, nós vamos fazer um exercício diferente. Nós vamos tentar achar um múltiplo comum entre 2, 4, 5 e 10. Tá bom? Então, é claro, o primeiro múltiplo comum entre eles é o zero. Mas eu não quero o zero, porque o zero é o múltiplo comum de todo mundo. Então, vamos procurar outro. Aqui, se a gente começar de trás para frente, né? Começar do múltiplo maior para o menor, eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de sucesso. Então, olha só, o 10 é o primeiro. O 10, ele é múltiplo de 5. Beleza. Ele também é múltiplo de 2. Beleza. Mas ele não é múltiplo de 4. Eu tenho 4, 8, depois eu pulo para o 12. Então, eu vou tirar o 10 da minha lista. Agora, vamos tentar o próximo, o 20. Olha só, o 20 é múltiplo de 5 também. O 20 também é múltiplo de 4. E o 20 também é múltiplo de 2. Nesse caso, nós falamos que o 20 é um múltiplo comum entre 2, 4, 5 e 10. Então vamos escrever isso. Nesse caso, dizemos que 20 é múltiplo comum
entre 2, 4, 5 e 10. Tá bom? Por que é importante a gente entender um pouquinho sobre esse conceito de múltiplo comum? Porque em alguns problemas, alguns exercícios, eu vou precisar de calcular o mínimo múltiplo comum, que é conhecido como MMC. E quando eu precisar de calcular esse mínimo múltiplo comum, a gente tem que entender, pelo menos, o que é esse mínimo múltiplo comum. Então, nesse caso aqui, o mínimo múltiplo comum entre 2, 4, 5 e 10 seria o 20. Por quê? O primeiro que poderia ser era o 10. Nós já vimos que o 10 não era o múltiplo comum de todos os números. Depois, eu tentei o 20. O 20 era um múltiplo comum entre todos. E o 20, ele seria o segundo número da sequência de 10. Já que o 10 não pode entrar, o 20 entraria. Beleza? Se vocês fossem fazer aqui um pouquinho mais para frente, vocês iriam ver que o 40, ele também é um múltiplo comum entre esses quatro números. Aqui eu teria 30, 35, 40, aqui eu teria 20, 24, 28, 32, 36, 40, e aqui a sequência dos números pares. Uma hora eu ia chegar no 40 também. Só que é muito importante a gente entender esse conceito de mínimo múltiplo comum, porque ele vai ser muito importante para a gente na resolução de alguns exercícios. Tá bom? Então, só para recapitular, por enquanto nós vimos o que são os números múltiplos e nós conseguimos enxergar dentro desse conjunto como a gente encontra múltiplos comuns. Tá bom? Agora eu vou escrever a sequência aqui de outros múltiplos e a gente vai identificar qual que é o menor múltiplo comum entre esses números. Tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho a sequência dos múltiplos de 6 e a sequência dos múltiplos de 15. O que eu quero agora? Agora eu quero descobrir quais números são múltiplos em comum entre 6 e 15. Então, olha só, o 0 é múltiplo comum, mas ele eu não quero. O 15 ele não é múltiplo comum entre 15 e 6, porque o 15 não é múltiplo de 6. O 30 já é. O 30 é um múltiplo comum entre os dois. O 45 não é múltiplo de 6, mas o 60 ele já é. Tá bom? O 75 não é múltiplo de 6, mas o 90 é. Aqui nós já conseguimos identificar mais ou menos uma sequência. O 30 é múltiplo, o 60 é múltiplo, o 90 é múltiplo, ou seja, está somando de 30 em 30, isso mesmo, está somando de 30 em 30. Então, no caso, o próximo múltiplo vai ser 120. É só a gente pensar. Ali eu tenho 90, depois eu vou ter o 96, depois eu vou ter o 102, depois eu vou ter o 108, depois eu vou ter o 114, depois eu vou ter o 120. Então o 120 também vai ser um múltiplo comum. Tá bom? Por consequência, depois do 120 aqui eu tenho 150, 180 e etc. Então, olha só, analisando as duas sequências, concluímos que (30, 60, 90 e 120) são múltiplos comuns entre 6 e 15. Então, o que? 30, 60,
90 e 120 são múltiplos comuns entre 6 e 15. Então, novamente, nesse caso, eu escrevi 4 números que são múltiplos comuns. Eu escrevi o 30, o 60, o 90 e o 120. Só que eu vou ter ali infinitos múltiplos, tá bom? Depois eu vou ter o 150, o 180, o 210, 240 e assim por diante. Só que pela análise ali eu consegui enxergar esses 4. E desses 4, qual que seria o meu menor múltiplo comum? O menor múltiplo entre esses aqui, o menor número seria o 30. Então, AD mais 30 é o menor ou mínimo, tá? É o menor múltiplo comum. Vou escrever mínimo porque o MMC fala claramente de mínimo múltiplo comum. Então, o 30 é o mínimo múltiplo comum porque ele é o menor entre eles. E a gente caracteriza esse nome por essa sigla aqui, MMC. Tá bom, pessoal? Então essa aqui é uma forma de encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números. A gente analisar todos os múltiplos de um número, todos os múltiplos de outro e ver qual que é o menor. Entretanto, essa não é a forma mais inteligente que a gente tem para encontrar o mínimo múltiplo comum de dois números. Por quê? Funciona muito bem para mim encontrar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 15 dessa forma. Para mim está tudo bem, a gente consegue tranquilo. Funciona para mim encontrar o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, por exemplo. Porque olha só, a sequência dos múltiplos comuns, a sequência dos múltiplos de 2 seria 0, 2, 4, 6 e assim por diante. E as do 4, múltiplos de 2, múltiplos de 4. E as do 4 seria 0, 4, 8, 12 e assim por diante. Então, nesse caso, eu consigo facilmente ver que o 4 seria o mínimo múltiplo comum entre eles. Entretanto, eu posso me deparar com algumas situações onde eu vou ter que fazer o cálculo entre dois números que são muito grandes, um número pequeno e um número muito grande, e isso pode me dar algum problema. Por exemplo, como eu calcularia o mínimo múltiplo comum de 125 e, sei lá, 33? Isso aqui já seria um pouquinho complicado. Teria que pegar um tanto de múltiplo de 125, que daria valores muito grandes, né? 125, 250 e assim por diante. E os múltiplos de 33 também dariam números muito elevados. 33, 66, 99 e assim por diante. Então, nesse caso, nós temos um método para fazer o cálculo desses múltiplos comuns, tá bom? Desses mínimos múltiplos comuns, desculpa. E eu vou deixar para a gente fazer o debate desses cálculos aí na próxima aula, para a aula não ficar muito grande, tá bom? Então, eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem lá no nosso Google Sala de Aula. Esses livros são do livro didático ou do livro de atividades.
prestem atenção lá e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza, pessoal? Então um beijão para vocês e até a próxima aula.